Boa noite aos irmãos. Que a paz, que a luz divina esteja conosco e possamos, em mais essa oportunidade, de conversar com os irmãos sobre as maravilhas da doutrina, consoladora pelo esclarecimento, que naturalmente embasada nos ensinos desde que hoje nós comemoramos o seu nascimento. Eu não disse o aniversário, eu disse o nascimento. Que todos os dias nós podemos comemorar o nascimento de Jesus dentro de nós. O aniversário é aquela data, que nós nascemos e que comemoramos o nosso nascimento. Assim como nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25, comemoramos o aniversário de Jesus no dia 25, mas o nascimento nós poderíamos fazer com que ele existisse todos os dias dentro de nós, para que gradativamente pudesse ir alicerçando os seus ensinamentos, solidificando os seus ensinamentos dentro de nós, para que nós pudéssemos ter essa solidez espiritual, porque nós, na maioria das vezes, materializamos as coisas, e até os ensinamentos de Jesus nós materializamos, porque nós materializamos o espírito ao invés de espiritualizar a matéria. E Jesus veio nos ensinar essa condição espiritual, porque tudo, mas tudo mesmo que ele dizia e ensinava era com relação a nossa condição espiritual, essa que a doutrina espírita procura nos auxiliar na compreensão. E Jesus vinha falar para nós como espíritos que somos. Então, todos os ensinamentos de Jesus, nós devemos ver pelo lado espiritual. É claro que os ensinamentos de Jesus, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós ainda como seres mais materiais do que espíritos, porque nós aprendemos essa vida física de tal maneira que nós nos apegamos às coisas da matéria e acabamos esquecendo de nos ver como espíritos. E nós não somos um corpo, nós somos um espírito que comanda um corpo. Mas nós vemos a vida muito material e por isso ainda materializamos ainda tantos ensinamentos de Jesus. A maneira como Jesus nos ensinava, uma delas é as parábolas. E nas parábolas Jesus faz comparações, porque a parábola tem um sentido alegórico, onde se toma uma coisa pela outra, e Jesus nos mostrava essa visão espiritual para que nós pudéssemos compreender as leis divinas através da comparação das coisas da terra com as coisas do céu, das coisas da matéria que nós conhecemos tanto com as coisas do espírito que nós desconhecemos, das coisas da vida física com as coisas da vida espiritual, das coisas de uma época com as coisas de outra época. Jesus nos possibilitava ter essa compreensão para que nós pudéssemos ir gradativamente equilibrando a balança entre a vida física e a vida espiritual. É natural que nós, vivendo num corpo físico, precisamos cuidar do corpo físico, Alguém hoje saiu de casa sem se olhar no espelho? Nós nos olhamos no espelho, fisicamente. Porque nós queremos sair bem na foto dos olhos dos outros fisicamente, Nós queremos aparecer bem na foto dos olhos dos outros fisicamente. Mas espiritualmente é que nós nos descuidamos e às vezes buscamos pensamentos que não são dignos de termos toda essa condição de sermos espíritos, seres inteligentes da criação, e utilizamos essa condição para estabelecer ideias negativas
pensamentos negativos, porque a nossa inteligência gera pensamentos, e com esses pensamentos nós podemos ter reflexões sobre as mais diversas coisas. Jesus nos ensinava isso através das parábolas, porque em todas as parábolas ele iniciava dizendo, o Senhor é comparado a um rei que... Então ele comparava as coisas da matéria com as coisas do céu. E esse rei da terra era semelhante a Deus, onde Deus tudo pode, tudo sabe. Mas claro que é uma comparação que Jesus buscava nos dar para que nós pudéssemos compreender a excelência da divindade, para que nós pudéssemos compreender as coisas da matéria que nós já compreendíamos, para buscar saber as coisas do Espírito. O Senhor é comparado a um rei que fazia essas comparações para que nós pudéssemos, sabendo de todas aquelas coisas da matéria, buscássemos ver a divindade. Mas, como na parábola do festim das núpcias, quando nós ouvimos todas aquelas iguarias, a gente começa a salivar, porque a gente pensa naquela grande festa física, quando as coisas do Espírito, as festas espirituais, é o bem e o amor reinando dentro de nós, esse que Jesus nos ensinava. Jesus nos ensinava essa convivência que nós deveríamos ter junto com aqueles que Deus bondosamente colocou a viver junto de nós. Jesus, esse que é o Espírito mais evoluído que Deus colocou sobre a terra para nos servir de guia e modelo, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos ver nele esse espelho a ser seguido, esse guia que nos conduziria e que pode nos conduzir a uma vida melhor nesta vida de relação que todos nós devemos ter. Então, Jesus nos ensinava através das parábolas, para que as parábolas pudessem fazer com que hoje fosse uma coisa atual. Hoje nós podemos fazer a parábola como Jesus fazia. Nós podemos, quando nos chega alguém dizendo alguma coisa e que essa coisa está errada, ou fazendo alguma coisa está errada, nós podemos fazer uma parábola. Olha, esta coisa que tu estás fazendo dessa maneira, eu faço de outra. Nós colocaríamos ele para pensar, como Jesus colocava nós para pensar através das comparações. Nós não estaríamos dizendo que ele estaria errado. Não, nós estaríamos mostrando a maneira que nós julgamos que esteja certa. Nós estaríamos mostrando a ele a maneira pela qual nós fizemos, sem dizer que ele estava errado. Ele queria buscar, refletir e aí compreender amanhã, se o seu orgulho permitir, se a sua humildade permitir, Porque às vezes nós dizemos alguma coisa para alguém e nós queríamos que esse alguém seguisse aquilo que nós dissemos, sem pensar que ele tem o livre-arbítrio de pensar naquilo que ele achar e da maneira como ele achar, porque o livre-arbítrio é bitolado pelo conhecimento e pela moral. Nós não podemos pensar nas coisas que nós não sabemos. Eu não posso pensar na metafísica se eu não fui estudar tal. Eu não posso ter as condições de atuar melhor se eu não tenho moral. Então o livre-arbítrio é bitolado pela moral e pelo conhecimento. E nós podemos alargar os horizontes do livre-arbítrio para compreender, e aí a humildade vai fazer com que nós vamos gradativamente eliminando o orgulho. Então, assim, quando nós fizemos as comparações, quando nós fizemos a parábola, o nosso irmão pode aceitar ou não, porque o orgulho ainda campeia entre nós. E aí, dizendo isso, eu não estou dizendo nada contra os irmãos, eu estou dizendo alguma coisa que é uma realidade, porque se o orgulho não campeasse mais no meio de nós, nós já estaríamos em planos mais elevados. De alguma maneira, nós ainda somos orgulhosos. A gente só fica bravo por orgulho,
A gente não fica bravo por ser humilde. A gente fica bravo porque o orgulho não nos permite aceitar as coisas que os outros dizem, fazem, pensam, agem. E aí nós ficamos bravos. Aliás, ficávamos, né? Porque tudo é passado, né? Os outros chegavam com as coisas negativas e nós não colocando em prática os ensinamentos de Jesus, nós no passado ficávamos tristes, bravos, raivosos, angustiados, deprimidos, magoados. Nós ficávamos por orgulho, porque nós não aceitávamos, não admitíamos que o outro pudesse agir daquela maneira. E ele pode. Ele tem o livre-arbítrio. E nós é que precisamos entender e buscar essa pureza de coração que ele nos concitava a ter. E assim as parábolas nos ensinam a buscarmos essas comparações entre as coisas da terra e as coisas do céu, as coisas da matéria com as coisas do espírito, porque na matéria nós somos espertos. O que nós não somos espertos ainda é na área espiritual. E essa esperteza espiritual que vai nos gerar uma claridade espiritual, e essa claridade espiritual vai nos fazer sermos melhores do que somos, para que, conhecendo as questões espirituais, sabendo que existem encarnações, sabendo que nós somos frutos da vida anterior, e Jesus nos dizia isso, porque ele nos ensinava também através dos diálogos, e diálogos são tantos, e um deles, aquele com Nicodemos, onde ele nos ensina as questões de nascer de novo, porque Nicodemos chega até Jesus e diz: Mestre, sabemos que só podes ter vindo da parte de Deus para fazer as coisas que tu fazes. Como pode ser isso? E daí ele diz: em verdade te digo, ninguém pode ir ao reino dos céus se não nascer de novo. Então Jesus aproveitava todas as oportunidades para, através dos diálogos, também nos ensinar. E aí ele nos dava o ensinamento da imortalidade, mas não só da imortalidade, do progresso, da evolução que nós podemos ter. Porque quando Nicodemos pergunta se ele tinha vindo da parte de Deus, ele diz que sim, ele tinha vindo da parte de Deus, mas por que ele tinha ido? Mas ele tinha ido através do nascer de novo, vivendo tantas vidas quantas foram necessárias para o seu aproveitamento dessas mesmas vidas, para que pudesse, naquele momento, ter sido enviado por Deus para mostrar a nós toda a sua evolução, para que no futuro nós pudéssemos também buscar essa evolução, para que amanhã nós pudéssemos, como poderemos ser, aqueles que vão chegar lá fora amanhã e começar a clarear outros com essa luz que nós podemos colocar dentro de nós. Porque os ensinamentos de Jesus, as leis divinas, podem ser como luzes e nós como espelhos. E nós vamos refletir essas luzes na direção dos outros se nós fizermos, como dizia Jesus, brilhe a vossa luz. E que nós colocássemos essa luz sobre o alqueire e não escondido. Porque se nós colocarmos essa luz sobre o alqueire, nós vamos não só apenas iluminar a nós, mas vamos iluminar aos outros que estiverem junto conosco. Isto é, nós vamos exercitar nos outros aquilo que nós já aprendemos, para mostrar que nós aprendemos. Porque senão, a gente não sabe que aprendeu, né? Eu costumo dizer, eu só sei aquilo de bom que eu digo que sei, se eu fizer aquilo de bom que eu digo que sei, senão eu não sei aquilo de bom que eu digo que sei. Enrolei? Eu repito. Eu só sei aquilo de bom que eu digo que sei, se eu fizer aquilo de bom que eu digo que sei, senão eu não sei aquilo de bom que eu digo que sei. Em suma, é só saber e fazer. Porque saber e não fazer é como não saber. Então nós podemos ser como as luzes que são direcionadas para nós
e nós, como espelhos, a refletir essas luzes. Porque quando a gente olha dentro do espelho, a luz está lá dentro, né? Mas ela reflete essa mesma luz. E um bom espelho reflete em torno de 90 e poucos % de luz. E nós podemos ser aqueles que, nós não precisamos sair refletindo tanta luz, né? Mas se nós sairmos refletindo um pouquinho de luz nessa escuridão que nós vemos de sentimentos na atualidade, nós já vamos clarear. Porque se a sala estiver escura e a gente acender uma lâmpadazinha de 15 watts, a gente já começa a se ver. Então nós precisamos fazer com que a nossa luz vá na direção dos outros. E Jesus dizia para que nós fizéssemos com que a nossa luz brilhasse. Ele dizia: brilha a vossa luz. E essa luz espiritual da compreensão dos seus ensinamentos vai fazer com que nós sejamos aqueles agentes da bondade de Deus na direção dos outros. Mas Jesus também nos ensinava através dos sermões. E o sermão principal é aquele sermão do monte, sermão da montanha, onde Jesus nos concitava a aproveitarmos o momento, que é o hoje. Porque realmente o que nos pertence é o hoje. O passado não nos pertence mais. E o futuro ainda não nos pertence. E segundo os estudiosos, a gente fica pensando 60 e poucos % no passado, 30 e poucos % no futuro, e sobram uns míseros 2, 3% para o presente. E o presente é o mais importante. E a gente se apega ao passado, e principalmente ao passado dos outros. E Jesus nos dizia para nós orarmos e vigiarmos, mas era para orar pelos outros, porque aí a gente estaria com os sentimentos bons dentro de si e vigiando a si próprio. E a gente ora por si e vigia os outros. Quer dizer, isso era no passado, né? Agora nós podemos fazer com que isso mude. E Jesus nos concitava a utilizarmos o presente, porque vejamos bem o Sermão do Monte. Ele dizia: bem-aventurados os que são. São é o presente do verbo ser, né? Bem-aventurados os que são, é agora. Não importa. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, agora. Não importa se nós não fomos brandos e pacíficos. O mais importante é nós sermos agora, aproveitarmos o presente. Porque verão a Deus. Então veja bem a bondade de Jesus em nos ensinar para nós podermos projetar um melhor amanhã. Então ele nos ensinava, através do Sermão do Monte, a utilizarmos o presente, que é aquilo que nós temos. Porque o passado não nos pertence mais, o futuro ainda não nos pertence. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Não importa se a gente não foi misericordioso, não importa se a gente não foi brando e pacífico, não importa se a gente não tinha sede de justiça, o mais importante é que nós sejamos agora. Utilizamos o verbo ser, como dizia Jesus, no bem agora, porque no futuro nós teremos, pela bondade de Deus, isso ele expressava também quando ele dizia: não se colhem uvas aos espinheiros. Porque se a gente está colhendo espinhos agora, foi porque nós não plantamos uvas. E aí ele mostrava a justiça de Deus, que se a gente fez qualquer coisa no passado com relação ao não cumprimento das leis de Deus, nós estaríamos, e na direção dos nossos semelhantes, né? Nós estaríamos hoje colhendo esses espinhos, e que nós podemos, se estivermos colhendo esses espinhos, utilizarmos as luvas da paciência, as botas da tolerância, os equipamentos de proteção, da compreensão, da bondade, do equilíbrio, que vai fazer com que nós não nos ferimos tanto com esses espinhos. E, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de plantar uvas através
da tia. Nós falávamos nos nossos grupos de estudo que nós temos o tempo, a inteligência e o amor. E uma colega nossa dizia que era a tia, né? As iniciais de tempo, inteligência e amor, a tia. Nós temos de graça o tempo. Esse tempo que nós podemos aproveitar agora, não para lamentar pelos espinhos que estejamos colhendo em função daquilo que nós fizemos no passado, porque nós vamos encontrar lá, nas questões iniciais do Livro dos Espíritos, que Deus é soberanamente justo e bom. E se Ele é soberanamente justo e bom, Ele não dá nada a nós que nós não mereçamos. E nem coloca coloca em ombros fracos pesos maiores do que nós podemos suportar. Então Deus deu exatamente a força para nós. Nós aqui, na maioria das vezes, nos queixamos, mesmo tendo a força de solucionar. E nós estamos aqui nos dias de estudos, nos dias de palestras, buscando esse fortalecimento do eu espiritual para vencer as escabrosidades do caminho, essas mesmas escabrosidades que nós construímos no passado. Porque nada do que temos é por imposição de Deus, mas foi adquirida de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio, ou melhor, a má utilização do nosso livre-arbítrio. E que nós temos oportunidade de hoje melhorarmos esse direcionamento dos nossos pensamentos, melhorarmos a qualidade dos nossos sentimentos, para que no amanhã nós possamos não mais estarmos colhendo espinhos, porque hoje nós, seguindo as demonstrações do Mestre, vamos estar aproveitando o tempo, esse tempo que nós temos de graça. Nós não pagamos nada, né? Eu não paguei nada por esses 66 anos e 12 dias que eu tenho. Não paguei nada. Nós ganhamos o tempo de graça. Mas também ganhamos a inteligência de graça que Deus nos dá. Alguém aqui pagou pela possibilidade de discernir, de pensar, de raciocinar? Não, nós ganhamos de graça e nós possuímos pensar em Deus, em todas as coisas boas. E não pagamos nada pelo amor que Deus vota a nós, porque só ao nos criar, Ele já nos criou com amor e continua mandando esse amor para todos nós. Esse amor que Jesus sintetizava quando lhe perguntavam qual é que era o mandamento maior, porque um pouco antes foram 1350 anos, né? Que veio Moisés e colocava os 10 mandamentos e todos estavam seguindo, ou melhor, aqueles que estavam seguindo a Moisés, e vem Jesus e começa a colocar tantas coisas e eles queriam já lá no início, crucificar Jesus. E perguntam para Jesus qual é que era o mandamento maior. Porque se Jesus dissesse que era qualquer um dos 10, estaria desfazendo os outros 9. Estaria elegendo um dos mandamentos. E Jesus diz que nós tínhamos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele ainda coloca, aí está contido todas as leis dos profetas. Isto é, não precisaria mais nada, toda essa parafernália de religiões, obras básicas, 400 e poucas obras de Chico, tantas obras de Divaldo, tantas obras de Raul Teixeira, Leon Denis, Camilo Flammarion. Não precisava todas essas parafernália de coisas que existem, bastaria nós amarmos. Mas como é tão difícil amar em razão de nós irmos granjeando as negatividades para dentro de nós, oriundas do egoísmo, do orgulho, das vaidades, das tolas ambições, que dizem respeito às coisas materiais, essa que nós deveríamos utilizar para a nossa vivência como espíritos utilizando um corpo, mas nós desapegamos as coisas materiais de tal maneira que elas nos causam problemas.
E muitas vezes nós perdemos um objeto qualquer, estamos procurando esse objeto, e esse objeto acaba valendo mais do que qualquer outra pessoa. Quando a gente procura uma coisa, não acha, a gente fica tranquilinho, né? E principalmente quando o outro chega e a gente está procurando o objeto e ele pergunta para a gente, já achou? E a gente está procurando ainda, né? A gente fica mais bravo ainda, né? Por causa de um objeto, a gente trata os outros mal por causa de um objeto, uma coisa. E aquela coisa acaba valendo mais do que uma pessoa que é um espírito encarnado e que nós deveríamos ver nos outros espíritos encarnados, irmãos nossos, como a gente diz no Pai Nosso, esse Pai Nosso que Jesus mesmo nos ensinou. A gente diz, quando diz Pai Nosso, a gente não está dizendo Pai meu, a gente está dizendo Pai Nosso. Está dizendo para Deus que Ele é Pai Nosso e que todos nós somos irmãos. Mas daqui a pouco a gente não age como tal. E age como se esse ser individualista, que não deveria ser. Nós somos individualidades, mas não deveríamos ser individualistas. Nós deveríamos colocar o eu a serviço do nós. Porque isso que é uma das partes do amai-vos. Nós colocarmos os ingredientes do amor para dentro de nós e agirmos com esses ingredientes, porque num determinado momento alguém vai precisar da nossa paciência, que é um ingrediente do amor. No outro momento alguém vai precisar da nossa tolerância, que é um ingrediente do amor. No outro momento alguém vai precisar do nosso equilíbrio, que é um ingrediente do amor. No outro momento alguém vai precisar do nosso perdão, que é um ingrediente do amor. No outro momento alguém vai precisar do nosso respeito, que é um ingrediente. E assim, os ingredientes do amor, nós vamos precisar agir a qualquer momento, em qualquer situação, com qualquer pessoa, onde quer que nós estivermos, com quem nós estivermos. E a importância dos ensinamentos de Jesus, que não seja apenas agora no mês de dezembro, mas possa ser, agora tem um dia a mais no ano que vem, né, para a gente ter, o ano que vem é bissexto, né, tem um dia a mais para a gente exercitar, que bom, né, um dia a mais para a gente exercitar os ensinamentos de Jesus, e esses ensinamentos que foram há 2000 anos, mas que são atuais. Esses ensinamentos que nós podemos continuar com eles e exercitando-os, porque Jesus veio fazer a nós um convite para que nós pudéssemos sermos melhores do que somos e não ficarmos apegados às negatividades do outro através de buscar fazer com que o amor desmanchasse as negatividades dos ódios, das mágoas. Ele nos convidava a nossa reconciliação que nós pudéssemos ter com os nossos irmãos. Ele nos convidava a amar, amai-vos bastante, assim de seres felizes. Ele nos convidava a fazermos com que as leis divinas pudessem nos melhorar. Nós éramos pequenos e participávamos da evangelização da infância. E lá, no livro Gotas de Luz, tinha uma poesia sobre os ensinamentos de Jesus, esse convite que Jesus faz a todos nós, e que nós tínhamos que, principalmente nessas épocas, né, dizer os versinhos. E eu partilho com os irmãos de uma delas, que era: vinde a mim, vós que sofreis, é a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheio de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Almas sedentas de pouso, que a sombra chorais cativas, terei no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, em Jesus Cristo, o guia que vos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Muita paz.